sejam bem-vindos e bem-vindas. Esse é o Take 5 Lounge e a gente está aqui para gravar o primeiro episódio dessa série de videocasts do grupo Take 5. Eu sou a Elaine Rezende, sou responsável pela área de engajamento e gestão aqui na empresa. E hoje o tema do dia é Data Literacy, também chamado em português de alfabetização de dados, ou ABC Dados, que é o nome que a gente deu aqui para esse episódio. E por conta disso eu trouxe algumas pessoas para debater o assunto, já que eu não sou especialista nesse tópico. Então eu trouxe o Felipe Labeca, aqui da empresa, diretor da Take 5 Lab, que é uma das empresas do grupo Take 5. Labeca, bem-vindo. Vai ser um prazer, vai ser ótimo a gente poder conversar um pouquinho do tema que tem puxado tantas pessoas e eu tenho certeza que muitos poderão tirar um benefício aí desse bate-papo, bem gostoso. Legal. Além do Labeca, que é o expert aqui dentro de casa, a gente trouxe mais dois convidados. Primeiro, o César Ripari, da Click. Obrigada, César, por estar aqui. Obrigado, Elaine. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz aí em participar desse episódio e acho que esse é um assunto que vai dar bastante liga para o momento que a gente vive e também pela importância desse assunto, não só para as empresas, mas também para as pessoas. Então, acho que vai ser bem legal. Que bom, obrigada. E o Gustavo Ferreira, da Vivara. Tudo bem, pessoal? Obrigada. É um prazer estar aqui, obrigado por esse convite. César, uma referência aí, Labeca. E mais ou menos o que o César comentou, é sempre um prazer falar de dados nesse momento, essa culturalização que o Brasil está passando. E sem dúvidas, nós temos grandes programadores, engenheiros, arquitetos e vai ser um prazer dividir e aprender com vocês hoje, pessoal. Obrigada por estarem aqui. Queria começar falando de um assunto que eu ouço o tempo todo, né, por aí. Acho que todo mundo que trabalha, né, está no mundo corporativo, já ouviu falar de análise de dados, né? Então, o que é a tal da análise de dados, Labeca? Boa, legal. Bom, a análise de dados é um processo que envolve examinar, transformar, limpar os dados a fim de buscar insights para poder prover ali a tomadas de decisões por meio de uma série de uso de estatística, de dados matemáticos, de ferramentas para segurar as tomadas de decisões aí dos gestores e das pessoas de forma geral. Análise de dados, né? Um termo que às vezes pode assustar um pouquinho, né? Mas assim, vamos dar uma volta então. O que são dados? Assim? Os dados. Do que a gente está falando exatamente? Vamos então falar um pouquinho do conceito do dado para podermos partir aqui com a nossa conversa. Dado é todo fato, conceito, regra que nós podemos fazer leitura, organizar, para poder fazer a matéria-prima dessa análise de dados. É isso? Dado praticamente é tudo que a gente vê não tangível, né? Então, se você quer fazer algo, você tem que ter um dado para materializar. Então, quero pegar, tem um dado a ser feito, né? E o dado, ele tem uma curva muito grande de aprendizado, né? Então, quando a gente vai para o by the book, né? Muitos dados, quando você canaliza ele, trabalha ele, gera sua informação, a informação, conhecimento e finaliza na sabedoria. Então, dado, em resumo, é o grande petróleo aí do presente e futuro. Boa. Que legal. Sem dúvida. Eu diria que o dado ele é a matéria-prima para você tomar uma decisão. Boa. É a matéria-prima para chegar no conhecimento. Então, tudo aqui em volta, tudo a gente está tomando decisão o tempo inteiro com base em algum dado, né? Se vai chover, a gente toma alguma decisão, se vai ficar calor, se está frio. Então, nas nossas empresas, na nossa vida, a gente sempre vai sendo orientado por dados o tempo inteiro. A análise desses dados é que torna isso mais fácil ou mais difícil. Direciona o caminho que você vai tomar. Eu achei bem legal. Você falou, né, de transformar o intangível em tangível. Você também fez menção a isso. E aí eu lembrei que outro dia eu estava pensando se eu mudava de casa ou se eu continuava na minha casa. E aí eu elenquei lá as coisas super emocionais, subjetivas, né? Eu elenquei lá quais eram os benefícios de permanecer e quais seriam os pontos fortes de mudar. E aí eu coloquei peso para cada um. Exato. Eu não sou da área de BI, né? Mas eu acho que eu já estou pegando um pouco aí das coisas do Labeca aqui dentro de casa.
eu coloquei os pesos para cada um e eu somei no final. E aí eu tomei uma decisão, eu permaneci, não mudei de casa. Então, assim, dá pra gente transformar, né, uma coisa que não é tangível em algo mensurável, certo? Sem dúvida. E o que você fez foi um BI. Você poderia ter feito um gráfico de pizza, possibilidade de seed, não. Mas eu acho que essa que é a beleza da coisa, né? Você conseguir chegar numa análise a partir de uma situação que era importante para você. Mudo ou não mudo? Que tipo de informações que você usou? Você poderia ter ido só pelo impulso. Olha, a casa nova pode ser muito legal, vou mudar. Mas tinha algumas coisas que você precisava analisar e que você teria que levar em consideração. Sim. É isso aí. Eu podia ter quebrado a cara, né? Exato. Se eu não tivesse feito isso. Quão mais rico vai ser a sua tomada de decisão? Quanto mais dados você conseguir trazer para essa sua análise. Exato. Então, poxa, legal, você trouxe dados internos seus ali. Se eu pudesse, então, trazer também dados do mercado. Então, quais são os fatores que me fazem querer ficar na minha casa? Poxa, mas naquele bairro que eu tanto gostaria. E aí eu consigo começar a trazer informações das casas do mercado, correlacioná-las com o preço. E aí eu vejo o quanto que esses fatores que são importantes para mim elevam o preço naquele determinado bairro que eu gostaria. E aí mais rica vai ficando a sua decisão ali. A gente estava falando antes de começar aqui, né, na cultura, né, de dados. Eu acho que pensar assim é uma forma de ser, não é? Tipo, você se treina para pensar dessa maneira, certo? As empresas, elas precisam ter uma cultura, né, um viés orientado a isso para colocar isso no dia a dia, certo? A cultura você vai formando. Exato. Você vai formando dentro de um processo, porque existem muitas empresas que ela até quer fazer, mas ela não tem a cultura para fazer. Por quê? Porque muitas vezes ela vai muito pelo resultado, muito pelo objetivo, mas não para analisar os dados que ela tem. E no final das contas ela acaba tomando uma decisão mais pelo que já sempre vinha fazendo do que pelo dado que tem na mão. Então a cultura você vai formando e é um mix, tem que ser top-down mesmo, tem que ser de cima para baixo, quer dizer, a alta gerência tem que entender essa questão da cultura para poder servir de exemplo para quem está lá embaixo e quem quer aprender. Então, quando esses dois mundos caminham juntos, você consegue ter uma cultura de dados dentro da empresa, todo mundo falando a mesma língua. Isso aí. O interessante é que o ser humano em si, né, é um estudo que 80% de todas as tomadas de decisões que são baseadas em alguma coisa, um fato, uma dimensão, elas são irracionais. Então o ser humano por si só, ele já é condicionado a tomar decisões. Aí está justamente no que o César falou, como, no que e por que tomar decisões. Né? Então o ser humano toma 30 mil decisões por dia, basicamente. Nossa. 80% delas são irracionais. Tipo, eu acabei de descruzar a perna. Foi uma decisão que o subconsciente tomou. E é muito interessante. E aí, se você canalizar esse esforço, baseado nessas 30 mil ações ou repetições, né, que acontecem, imagina a potência aí que a gente faz. Se uma decisão for uma decisão bem assertiva, qual que é a cadeia, né? Qual que é o grau de efeitos que você vai causar, né? Se você tivesse ido para uma casa nova, quais outras decisões você teria que tomar? Qual supermercado ir? Qual escola colocar seu filho? Então você vai em um efeito borboleta. Tem mesmo. Exatamente. Tem mesmo. Poxa, e aí, dentro do que a gente está conversando aqui, a conversa que nós estamos tendo aqui, ela é um gancho para poder falarmos e discutirmos a cultura de dados dentro das empresas. Porque as pessoas percebem que não são só o setor-alvo de uma empresa, eu posso ser uma área de apoio. Poxa, os dados que eu tenho aqui, que me fazem tomar as minhas decisões e que, às vezes, não permeiam um indicador direto que a empresa está buscando, mas, poxa, sim, sempre pensar que existe uma correlação. Tudo lá na frente se cruza. Exatamente. Então, semeando isso nas pessoas, a gente começa a crescer cada vez mais esse intuito para integrar, nós trazemos cada vez mais dados para dentro do... E pelo menos essa vivência que a gente tem dentro da indústria é muito engraçado. Então, vou falar de transacional, que é o comum de todo mundo, né? O mais venda. De quê? Transacional. O mais venda, né? Uma transação. Para que isso aconteça, eu tenho uma cadeia a ser alimentada, eu tenho uma fábrica a ser alimentada, eu tenho uma compra de um insumo que vem de importação, eu tenho time de clientes totalmente, né, de CRM integrado para saber aonde, como eu vou correlacionar isso, eu tenho planejamento de produto e financeiro. Então, é o que você falou, o mais venda acontece abastecido de um monte de coisa. Então, qual que é o KPI
né? Pegando esse gancho para que eu atingisse mais vendas. Então, se eu vendo muito, eu tenho que ter mais estoque. E se eu tenho muito estoque, eu tenho dinheiro parado. Qual que é esse nível? Exatamente o que o Labeca comentou, né? Saber correlacionar as áreas de negócio em si. Cara, vou aproveitar, Gustavo, esse seu ponto para trazer uma pergunta para o César, que às vezes muitas das pessoas pensam que o BI como ferramenta, com Analytics para poder pautar as decisões, ela é uma ferramenta das grandes corporações, dos grandes negócios, e o quão rico ela pode ser, não só para elas, mas para as pequenas empresas também. Que você entende que também isso deve atender não só as áreas foco de vendas, mas também toda a companhia? Eu não só acredito, como a gente teve um exemplo agora, de uma pessoa física que decidiu se ia mudar de casa ou não. Foi um BI. Mas se a gente for olhar para o mundo, não são só as grandes empresas. Hoje o mundo está todo conectado, todo mundo tem acesso a qualquer lugar do mundo via internet. A quantidade de dados que a gente recebe e gera é enorme. Então o cara que tem um negócio pequeno, mesmo que seja um negócio pequeno, uma padaria, uma loja, ele está interagindo com o mundo se ele quiser. Ele pode trazer insumo de outro lugar, ele pode ter clientes em vários lugares. Hoje você consegue despachar produtos numa velocidade grande. Então, o BI é importante porque o Gustavo deu alguns exemplos de quanto que eu vou manter de estoque. Olha, tem uma sazonalidade, de repente vem um dia das mães, um dia dos namorados, eu preciso ter mais produto para poder atender o meu cliente. Então, essa questão de você conseguir tomar a decisão orientada por dados te ajuda demais. Você sempre vai ter seu feeling. Olha, eu acho que eu vou vender mais 10% em cima do que eu vendi ano passado. Legal, esse é seu feeling. Se seu feeling for baseado ou tiver um suporte dos dados, melhor ainda. Perfeito. Certo? Por quê? Porque se o dado está dizendo que você vai vender não 10, mas você vai vender 15, então você ajusta seu feeling, os dados estão me mostrando isso. Eu tenho um histórico dos meus dados. Então, eu acho que não tem tamanho de empresa ou tamanho de negócio para usar os dados. Eu acho que o que tem é que as pessoas, talvez assim, no dia a dia, abre uma planilha, controla num Excel, faz aquela coisa, mas está fazendo o controle. Está usando o dado, pode até não estar chamando de um BI, né? Mas ela está fazendo. O fato é que aquilo lá pode ir evoluindo. Aquilo lá vai evoluindo ao longo do tempo e daqui a pouco você tem um controle bem maior e você pode juntar, como o Gustavo falou, fatores externos. Você pode começar a olhar, poxa, esse ano o Dia dos Namorados vai esfriar. Isso aí pode impactar na minha venda. O que eu posso fazer além daquilo que eu estou fazendo aproveitando o frio? Quer dizer, tem vários pontos que você pode, de dados que não são da sua empresa, mas dados que estão ali orbitando e que você pode usar para tomar decisão também. Então, o BI nada mais é do que juntar todos esses pontos e falar, olha, a decisão melhor é essa. Legal. Mas... Pegando o seu gancho, igual você falar, não chamou de um BI. Às vezes é um relatório, às vezes é uma extração das minhas vendas do dia. E aí você vai escalando. Putz, peguei lá o que eu fiz hoje. Mais venda. Putz, como que eu tenho aqui meu nível de cliente, minha satisfação? Você já começa a meio que se condicionar como integrar, como melhorar, que é exatamente minerar recurso, minerar oportunidades. Aí você começa a procurar em ferramentas gratuitas, né, César? Trends, como que está o mercado? Como que está a tendência em XPTO? O meu negócio é de relógios. O que o público fala? Aí você começa a fazer uma engrenagem. E aí, se você tem um nível apurado de análise ou você quer escalar o seu negócio, cara, você pode ter um negócio pequeno com uma cabeça enorme, né? De negócio. Isso é uma coisa que vai indo e você vê o negócio tomar proporção absurda. Nós estamos falando de alfabetização de dados, você usou um termo muito legal aí que a gente ainda não tinha comentado, minerar. Minerar dados. Você sempre fala dentro de casa. Exato. Cara, me fala um pouquinho, o que é o minerar os dados? Cara, hoje é muito potencializado mineração, né? Então tem galera que minera dados, minera moeda, minera uma porrada de coisas, né? Mas mineração não é nada do que você pegar um monte de informação, então pensa numa mineradora, que você vai pegando aquela massa de... Bruta, vai, e o que ficar na sua peneira são os dados sensíveis, os dados qualificados, aquela informação que você vai gerar algum tipo de valor.
Eu faço isso. Eu faço isso todos os meses, no fim do mês, acho que todo mundo alguma vez tentou fazer isso. O desafio é manter, fazer sempre. Eu baixo o extrato do banco, eu categorizo, isso aqui é almoço, isso aqui é o cafezinho, e aí eu tenho a minha planilha, que por acaso eu busquei, porque tem um monte de opção na internet, né? Eu tenho minha planilha consolidada ali com a família, e a gente vai categorizando. Então, primeiro eu precisei fazer essa mineração, né? Eu precisei tirar o mato lá do extrato bancário, né? Mas é isso, né? Na prática, né? Claro, dadas as devidas proporções, né? Mineração, né, para exemplificar, deixar mais tangível para todo mundo, quando você pega aquela massa de dados, você vai passando a peneira e o que sobra é o dado com valor, aquilo que você fala, isso é de importância para algo, alguém ou, né, para um contexto. É basicamente isso, dentro do seu nível. Entendi, e é muito você engraçado. Acaba desprezando porque não tem importância. Em partes, porque às vezes para você não é importante, mas vai que, vamos supor. Eu não posso desprezar nada no extrato, porque mas vamos tudo supor, faz parte, tudo vamos supor que a conta de luz para você é uma coisa que te dói. Mas você tem que melhorar isso, mas a de água não. Quem sabe num outro momento você, né, aquela empresa de água fala, tá muito barato, deixa eu aumentar aqui. É uma potência para poder rentabilizar mais por lá. Então, às vezes, para você não é tão importante, mas para uma empresa para um terceiro você começa a minerar. Sim. Porque o dado ele é reciclável, isso que é muito interessante, né? Não existe dado ruim, existe dado não tratado. Mas você falou uma coisa que eu ia puxar o gancho agora. Dado ruim. Não o dado ser ruim, mas o lado obscuro dos dados, né? A gente tem ouvido falar cada vez mais da questão da privacidade, do vazamento de dados por grandes empresas, para a gente, como pessoa e como empresa, né, pessoa física e pessoa jurídica, ter muito cuidado com isso, tanto que há alguns anos a gente aprovou a LGPD, né, então hoje é uma preocupação recorrente. E aí, como é que fica esse cuidado, né? Vamos falar das empresas, né, que é o nosso foco aqui. Você colocou um ponto que teve em pauta por um bom tempo, até como seria aplicado, deram tempo para as empresas poderem ir se adequando, justamente para poder as empresas aplicarem uma governança sobre os dados, né? Governança. E aí, voltando, vamos falar na governança. Como podemos definir? É um conjunto de regras, de condutas, exato, que vão... A ética empresarial. Exatamente. Até complementando, quando a gente fala de governança, existem muitos frameworks, né, que são modelos de trabalho, modelos de conceitos que se aplicam, né? Hoje, nós atuamos com Dama, então você tem várias vertentes, né? Dama? Então, Dama Book, né? É um livro que você pega alguns conceitos, né? Onde o dado está, onde está o catálogo, qual que é a qualidade dessa informação, toda a etapa dele, né? Desde a origem até onde ele deságua. Onde ele deságua? Numa ferramenta chamada de decisão. Eu estou brincando, vários termos aqui eu já tinha ouvido falar, eu uso no meu dia a dia, mas ABC Dados, né, é o tema aqui do nosso encontro, né, nesse primeiro episódio. Se alfabetizar, conhecer esses termos para usar no dia a dia, César, a Clique tem uma preocupação bem forte com isso, né? Sim. Não, é muito forte porque a Clique ela chegou à conclusão de que só ter a ferramenta não é o suficiente. Só ter um produto bom não é o suficiente. Porque no final, a pessoa que vai apertar o botão, ela tem que ter um mínimo de conhecimento para saber o que ela vai fazer. Então ela se preocupou, inclusive ela colocou na visão dela, que a visão da Clique é tornar o mundo literado em dados, justamente para garantir esse acesso à educação das pessoas. Então quando a gente fala de governança, a gente fala de entendimento do dado, de como usar o dado e principalmente, às vezes, questões básicas de você analisar um gráfico, né? Muitas vezes você recebe um relatório e precisa tomar uma decisão com base no que está ali. Se você não souber interpretar aquele gráfico, não souber interpretar uma planilha, você pode tomar uma decisão errada. É uma alfabetização mesmo, uma alfabetização. Né? Você conhecer uma a língua, né? Às vezes a gente até brinca, porque a gente fala de alfabetização, as pessoas acabam entendendo, a alfabetização, eu sou analfabeto e tal. É isso. A grande maioria é. A Clique fez uma pesquisa e descobriu que, depois eu posso compartilhar com vocês, mas a gente tem um percentual muito grande nas empresas de analfabetos em dados. E, por outro lado, as empresas estão cada vez mais exigindo
pessoas que saibam interpretar aquilo que tem na mão, para poder tomar a decisão certa. Então, se a pessoa não souber o básico, que a gente diz da alfabetização, ela não vai conseguir tomar a melhor decisão. E aí, isso vale para a vida profissional dela, mas vale quando ela está sentada no sofá em casa, assistindo um jornal e vendo um gráfico ali na TV. Será que ela está questionando aquele gráfico ou está aceitando aquilo como vê? E não importa muito o nível hierárquico, né? De forma alguma. Realmente, assim, desde a entrada na vida profissional, Sim. acho que já vale a gente começar a ter essa preocupação. Sem dúvida, porque a gente percebe nessa mesma pesquisa que mesmo níveis de diretoria, C-levels, tem dificuldade. A gente não está falando que a pessoa não sabe, mas é o desconforto em ter que analisar um dado. Então esse desconforto aí precisa ser quebrado. A hora que eu vejo uma informação e eu posso questionar aquela informação, um KPI que eu posso questionar, uma forma de analisar, fazer a pergunta certa para o dado, eu posso fazer com base em um conhecimento que eu posso adquirir. Tem um pouco de matemática, tem um pouco de estatística, tem um pouco de storytelling, porque você precisa também se comunicar com o dado ou passar aquela informação de uma forma clara. O design a serviço Tem de tudo um pouco. Então, é importante nisso tudo, quando a gente está falando desse assunto, é a gente desmistificar que todo mundo aqui, com um pouquinho de tempo, pode se alfabetizar e pode ter um ganho muito grande por poder interpretar melhor os dados que tem na mão. Legal. Uma pergunta interessante, o gráfico 3D. Aí é uma história de bicho. Assim, peraí, piada interna. Explica pra gente. Poxa, acho que... Não, vai, por favor. Cara, é um terror. O gráfico 3D, ele caiu em desuso, né? Muita gente... Teve uma época que... O gráfico 3D, vocês estão falando Não, daquele... é É um conceito de 3D, mas conceito de 3D a tomada de decisão é zero. Lembra aquelas planilhas eletrônicas que aí o pessoal começou a usar aqueles gráficos com que você pontezinhos, colocava... assim? Ainda tem, né? Tem, mas assim... Ainda tem, mas Você- estamos aqui para fazer a alfabetização. Exatamente, esse era o gancho. Mas você vê, dá para interpretar? Óbvio que dá. E um gráfico 3D, ele te traz uma forma a mais de você olhar aquele dado. Só que hoje você tem tantas formas de visualização que são muito mais completas e muito mais fáceis. Então você pode desmistificar um pouco o uso de os gráficos mais rebuscados e usar gráficos mais simples. Você tem centenas de tipos de visualização que você pode usar e existe até uma cartilha para qual visualização é melhor para cada assunto. Muito bom, Né? César. Muito bom. Isso que você falou vai num termo que você usou agora há pouco do storytelling. Exato. Tá? O storytelling não é especificamente um termo para BI, ele é usado em diversas áreas, mas ele fala, é o arsenal ali de como você consegue transmitir uma mensagem. Então, como eu vou abordar esse assunto para poder chegar no que eu quero demonstrar. E aí a gente falando da importância de ter essa alfabetização, porque muitas das vezes, até o que está chegando ali, poxa, quantos de nós em começo de carreira não precisamos apresentar relatórios executivos ali para alta direção, foi até uma oportunidade de fazer o seu trabalho chegar lá, mas imagina se você tropeça, e aí constrói às vezes a escolha errada do gráfico, que não é o gráfico que vai te dar a leitura correta do que você precisa transmitir. Poxa, isso pode chegar até para uma pessoa que esteja ali preparada mas vai gerar uma confusão, ou não vai trazer a resposta, muito pelo contrário. Ele às vezes cai numa contradição pela escolha do gráfico inadequado. Nunca mais vou usar o 3D. Eu achei que era outra coisa. Não, é o gráfico 3D mesmo. E aí, complementando lá, Beca, quando a gente fala de storytelling, é muito engraçado, né? Você tem que ter uma alfabetização de como você exemplifica essa história. Porque, vamos supor, se você faz uma planilha enorme, fica muito difícil a leitura dependendo do que você quer passar. Mas aí você tem alguns atributos que você coloca. Leitura em Z. Acho que leitura em Z é a mais clássica, da esquerda para a direita, daqui para baixo. Então, a informação mais importante, a secundária, a terceira. E se você chegou até a quarta, você pode ter certeza. Pra gente aqui no Ocidente, com a cultura Exato. da escrita. Faz sentido. verdade. É exatamente verdade. isso. É importante dizer, Perfeito né? isso. E é muito importante. Então, os big numbers, os grandes números, tomadores de decisões estratégicas, né? Depois o tático e para finalizar o operacional, né? Vendi pouco. Por quê? Aonde e para quê?
Como é que foi o começo lá na Vivara? Você lembra quando a gente estava conversando antes de entrar? Você comentou que passou por uma situação ali que você teve que construir, né? A Vivara como um todo, ela é uma empresa que foi para o mercado, né, em 2019 e ela está numa transformação digital muito grande. E essa transformação ela está muito acelerada. Então, é uma empresa, né, que vem do modelo de trabalho, né, de um plano de negócio e teve que se reinventar. Então, os acionistas querem dados, né? O mercado quer entender como funciona a Vivara, como funciona as decisões. Então, a cultura data-driven, ela tem que ter uma alfabetização ao mesmo tempo acelerada. Então, você tem um monte de ações e hoje uma arquitetura bem robusta, uma transição de conhecimento, uma escalabilidade da parte de back-end. Então, é como se fosse um boom tecnológico para uma massa enorme de pessoas que precisam justificar para o mesmo centro de decisões, que é o acionista. Então, hoje dentro da Vivara, isso é muito forte, essa cultura. E você participou, né, dessa Sim. construção, né? Eu junto com o meu time, né, então, entendendo de estrutura, né, tem 4 sub-áreas, então tem engenharia, tem arquitetura, tem de governança, o time de tradutores, que a gente chama carinhosamente, que são os responsáveis por pegar... Tradutores. São os analistas de BI. Né? Faz todo sentido. Por traduzir a necessidade de negócio para casa, não é só responder KPI, vou responder um dado. Não, dado por si só não leva a nada. Tradutor, até outro termo que, né, leva a alfabetização, língua, conhecimento de um outro... Muito. E aí você vai rampando. É importantíssimo, porque é muito comum, às vezes, a gente perceber no mercado o uso de indicadores que, às vezes, é um padrão para aquele segmento, só que, às vezes, para o seu momento, para a estratégia que você está desenhando, poxa, você precisa entender o que você vai... Quais são a métrica que você precisa para poder avaliar o seu desempenho dentro daquela estratégia. Às vezes aquele indicador vai funcionar muito bem para aquela empresa que está querendo manter o objetivo X. Para você que está fazendo a curva Y para depois, sim, também, às vezes tem um objetivo... Outro momento, você está em outro momento, não vá no padrão. Então você precisa de um tradutor, eu gostei desse termo, para você ter o cara que vai... Qual é, então, o seu objetivo? Vamos fazer um alinhamento estratégico agora com os indicadores que vão... E eu vou mais além, né? Essa parte de traduzir a necessidade, a gente brinca muito, é uma verdade, é seguir o método. Qual que é o método? Uma metodologia no conceito de um requisito. Então, qual que é o workflow? O que eu quero, para que eu quero, entender quais são as dores, quais são os objetivos, até mesmo questionar. Então, o nível de ser crítico dentro da área de BI é muito forte. Você tem que ser crítico, independente do grau hierárquico. Exato. Porque se você constrói, a gente brinca muito, né? Fiz o requisito errado, eu vou construir o Frank ou o Frankenstein? Né? Depende muito dessa etapa inicial. Porque senão você vai remendar e aí esquece. Uma coisa que me remete quando a gente começa a pensar, né, com essa cabeça de dados e tudo mais, é a transparência, né? É o fato da gente poder mostrar, justificar uma decisão, né, um caminho que a gente vai seguir. Eu acho que ter essa cultura e as ferramentas para mostrar de forma transparente os bastidores é um ganho muito grande para a empresa de qualquer tamanho, né? E aí eu me lembrei do portal da transparência. Você pode contar um pouquinho? Bem interessante. O portal da transparência, se você entrar, der um Google lá, vai chegar no portal da transparência do governo. É uma aplicação desenvolvida pela Clique, que está dentro do site do Ministério lá agora da Fazenda, né, que era da Economia. E o que ele traz? Para nós, como cidadãos, informações que são muito pertinentes para o dia a dia. Por exemplo, se a gente for lá e a gente quiser saber o quanto que o governo gastou para comprar café o ano passado. Eu não sei quanto o governo gastou em café, mas se você entrar no portal da transparência, você vai poder fazer uma pesquisa e saber exatamente quanto o governo gastou em café. Você vai poder ver no mapa quais são as regiões ou os estados que gastaram mais em café, e você vai poder ir entrando na informação até chegar no edital da compra do café. Nossa. Então, todos esses dados, eles são de domínio, estão lá disponíveis para qualquer cidadão pesquisar. E eu acho que esse nível de transparência, de você poder acessar aquele dado e
provavelmente muitas pessoas não sabem dessa possibilidade, mas de você fazer uma pesquisa e falar, poxa, mas por que gastou mais aqui do que ali? Por que pagou mais caro em tal lugar do que no outro? Eu acho que essa possibilidade de você olhar e questionar é muito grande. E detalhe, tudo muito fácil, muito intuitivo. Então você não vai precisar escrever um código para chegar nesse. Você vai, por intuição, você vai vendo lá, clica no ano, clica no produto, escreve. Então, até fica porque, muito fácil. Por ser um serviço público, precisa ser fácil, Exato. né? As pessoas precisam, mesmo aquelas que ainda não estão alfabetizadas em dados ou na língua comum português, precisam saber ali. Né? Então, e isso facilita muito o trabalho de muita gente, porque isso aí fica público. Eu acho que nós, como cidadãos também, né, passamos a poder vigiar melhor o que está acontecendo com o nosso dinheiro. Sem dúvida. Então, isso dá para ser feito com produtos, dá para ser feito com serviços, viagens. O portal está lá, é muito interessante e muito interativo, então fica fácil. A Clique trabalha para a empresa, né, de todos os portes, certo? Sim. A Clique ela tem na sua carteira empresas multinacionais, né, governo, como a gente acabou de citar aqui, mas empresas, na sua maioria, empresas de médio porte, em qualquer nível, em qualquer número de licenças, em qualquer porte. Hoje a gente tem uma solução em SaaS, ou seja, você não precisa ter uma infraestrutura, né, para poder ter servidor com produto SaaS, você não precisa ter nada, você precisa ter um browser. Né, e todo o produto, tudo que precisa para aquele produto funcionar, a Clique toma conta. Então isso facilita muito o acesso para aquelas empresas que muitas vezes não têm, eu não vou gastar em infraestrutura para poder manter um BI aqui dentro. Você não precisa. Você precisa ter um browser e você se adapta dentro daquela oferta que a Clique faz. Então a gente consegue atingir desde daquela empresa que tem pouquinha licença, ou que tem 1, 2, 3 licenças, até as empresas médias, na sua maioria, que não quer investir em infraestrutura. E, obviamente, a gente atende o governo. É parceira aqui da Take, né, da Take 5 Lab, que é uma empresa que nasceu aí do grupo para justamente facilitar traduzir aí, os dados dos nossos clientes em informações através de plataformas como a da Clique. Exato. Né? E lá na Vivara, eu queria fazer uma pergunta para você, Gustavo, para a gente conhecer um pouquinho mais. Primeiro, o que você faz lá? Boa. E eu queria também saber a sua opinião. Como você acha que essa visão, esse trabalho em torno desse paradigma, né, que é ter um olhar sobre dados para tomada de decisão, pode ajudar uma empresa a se manter ali entre as primeiras do seu setor? Boa. Respondendo a primeira pergunta, eu faço toda a gestão da área de dados da companhia, né? Então, abaixo de mim eu tenho um time de tradutores, né, igual eu comentei, que todo o time de BI, que atende praticamente 90% a 95% de todas as camadas da Vivara. Eu tenho os engenheiros, né, que abastecem a parte de back-end, e eu tenho um time de arquitetos, que são os caras que produzem toda a arquitetura, modelam todo o conceito. Então, para exemplificar, para ficar mais claro, pensa numa cozinha, né? Eu tenho o cozinheiro, que são os engenheiros, eu tenho as mesas, que são os tradutores, né, o garçom, e eu tenho o arquiteto, que é aquele cara que fala onde a mesa vai estar, como ela vai estar, qual prato servir, para trazer a melhor experiência entre a cozinha e o garçom que leva até o cliente final, né? Que no meu caso são as áreas de negócio, que são os meus clientes internos. É mais ou menos esse contexto que a gente tem, né? Um time bem grande. Hoje, não é porque eu estou lá, mas é o time dos sonhos, assim, é uma galera bem engajada por um simples fato, né? Acho que o César vai até aprovar isso. A gente gosta de passar conhecimento. A galera de dados, eu sempre, quando eu vou falar de dados, eu sempre prego isso, vamos dizer assim, né? A não segurar a informação, a transferência de conhecimento é muito importante. Então, a nossa comunidade, pelo menos no Brasil, ela é muito forte, porque tem espaço para todo mundo. Então, se um faz, o outro comenta em cima, no final isso vira exatamente uma solução enorme, né? Tenho certeza que a Clique foi assim, né? Então, cada um ajuda aqui, no final gerou uma solução surreal e gera valor para todo mundo, né? E a segunda pergunta... Justamente, acho que você já está respondendo, que é o quanto esse olhar, né, com esse viés, né, com essa cultura,
ajuda a empresa a se manter ali no topo, a se apresentar e manter realmente a sua posição no mercado, né? Boa. Então, o quanto isso contribui? A gente comenta que é o Analytics como um todo, né? Então, o Analytics ele pode ser composto tanto pelo cientista, pelo próprio cara, gerador de insight, e quando eu falo insight, é aquele cara que vê a oportunidade de ganho financeiro, vê alguma oportunidade, alguma fortaleza. Geralmente uma pessoa da área de negócios. Também, ou mitiga alguma coisa, né? Então, uma predição de algo, o que vai estar acontecendo com o mercado, o que isso pode impactar, sei lá, o ouro, tal empresa, aconteceu alguma coisa, isso pode inflar ou não, né? Essa é a matéria-prima, então é muito importante para você. Eu entendo que é como se fosse um editor de saúde, né? Da empresa, da área de negócio como um todo. Faz sentido. Legal, obrigada. Gente, para a gente finalizar, eu queria fazer uma última pergunta aqui para o César. César, primeiro eu queria saber o que você faz exatamente lá na Clique, que a gente não apresentou. E eu queria que você desse assim, uma palavrinha sobre visões de futuro. O que vem aí pela frente, o que a gente pode esperar desse assunto que parece que já está sempre, né, em mudança. É verdade. Bom, eu sou responsável pela área de arquitetura de soluções da Clique para a América Latina. Então, tem um time de arquitetos que pensam as soluções e apresentam essas soluções para os nossos clientes ou para aqueles que não são clientes ainda, a gente apresenta as nossas soluções. Então, esse grupo da América Latina está na minha área. Como é que eu vejo o futuro, né? A gente vem passando por uma revolução nesses últimos tempos. Se qualquer um aqui sabe agora só se fala em inteligência artificial, chat GPT, essa coisa toda. O que acontece, né? A Clique, ela surgiu como uma ferramenta de BI, de visualização, muito conhecida por ClickView, né? Ao longo do tempo, muita gente conhece a ClickView. Esse ano a Clique está fazendo 30 anos, então é uma vida aí bem legal. Só que ela foi percebendo que só a visualização não era o suficiente, que ela precisava mais. Por quê? Porque ela precisava juntar o valor daquele cara que precisava tomar a decisão com o dado chegando certo para a mão desse cara. Então ela começou a olhar um pouquinho para trás, adquiriu algumas empresas para fazer toda a parte de integração de dados. A gente fez uma aquisição agora, estava conversando com o Gustavo, tem aí um mês que foi anunciada a aquisição da Talend, que vai vir para justamente compor essa plataforma de gestão de dados, com a parte de curadoria de dados. A gente estava falando aqui de qualidade, governança, toda essa parte agora a Talend vai incorporar, a Clique vai incorporar dentro da solução dela. E para a parte de visualização e tomada de decisão, análise, cada vez mais o uso de inteligência artificial, algoritmos de machine learning, fazer análises preditivas e prescritivas, onde você possa prever o futuro com base nos dados. Então você começa a alimentar modelos que permitem você tomar uma decisão baseada nos dados que você tem, nos dados que você tem do mercado e olhando para frente, para que lado que você pode ir mexendo em algumas variáveis. Se eu fizer tal coisa, o que acontece? Se eu mexer em outra coisa, Então, a Clique está olhando muito para esse ponto também, a integração com o chat GPT, justamente para facilitar a análise dos usuários. Enfim, tem muita coisa para acontecer nesse mundo, porque o mundo vem gerando cada vez mais dados. Então, achar essa agulha no palheiro está cada vez mais difícil. Ferramentas como a Clique ajudam nessa jornada. Para você, Gustavo, o que você vê como o futuro aí da análise de dados, que foi o nosso começo? Quando eu penso em futuro de dados, eu penso como se fosse um mar, né? Então você tem um objetivo, né? Você tem que ter uma bússola. Então quando você olha esse dado, você fala, putz, eu quero alavancar meu negócio, eu quero fazer alguma coisa. E pelo mar você vai sentindo, você vai vendo. E nada mais é do que a maré, né? O dado em si, a computação é a maré, que ela vai levando, então você vai ter que ir correndo. Então quando eu falo em futuro, sendo mais objetivo agora, na verdade, essas ferramentas como Clique, inteligência, são ativadores, são motores para acelerar essa transição de um lugar para o outro. Então, exemplificando, eu quero da América Latina para a Europa. Então, se eu pegar um barco só com a vela, eu vou em um ritmo. Quando eu pego um motor, quando eu pego um acelerador, eu vou em menos tempo. Então, eu faço essa transição em menos tempo. Diminuo o risco, potencializo pessoas, diminuo
aumenta a produtividade, diminui o risco. Então, para mim, o futuro do dado é trazer produtividade, qualidade de vida e eu fico muito baseado em dados, né? Então, 60% de todas as funções que vão ocorrer no mundo no futuro não existe ainda, né? É basicamente isso. Pois é. Meu filho talvez não queira nem fazer faculdade. Não posso reclamar. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Obrigada pela presença de vocês, por essa discussão frutífera. Obrigada também para quem assistiu e até o próximo episódio do Take 5 Lounge. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.